Shalom, shalom, querido. Você que já está se ligando aqui conosco na live desta quarta-feira, 29 de abril de 2020. Estamos começando mais uma live aqui na fanpage do Centro Apostólico. Todos daqui a pouquinho já estão se conectando, se ligando. Estamos aguardando aí a turma chegar para nós começarmos essa live tão importante nesse dia, essa live relevante a todos aqueles que vivem no reino de Deus, todos aqueles que têm crescido no reino de Deus, vão amar essa live. Então, você que vai entrando, já quero te fazer aquele pedido que eu tenho feito sempre, já dá o teu joinha, já dá o teu coraçãozinho, já compartilha aí nas tuas redes sociais, para que muitas pessoas venham se conectar conosco. Hoje um assunto maravilhoso, um assunto que precisamos entender, que precisamos compreender todos nós, para que vivamos todo o destino, todo o projeto que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Então, shalom a todo mundo que está chegando aí. E nessa live de hoje, nós vamos responder algumas perguntas, né? Por exemplo, a Bíblia diz que em Mateus 23:8, Jesus recriminou chamar algumas pessoas de mestres. Mas por quê? Jesus disse que não deviam ser chamados de mestre, se depois, em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, ele disse que o próprio Senhor Jesus, ali o apóstolo Paulo diz que o próprio Senhor Jesus estabeleceu mestres na igreja. Então, porque Jesus primeiro condena, depois o Senhor Jesus dá os dons, qual a diferença? Existe alguma discrepância nisso, algum erro teológico? Então, hoje nós vamos descobrir sobre isso, como o mestre nos ajuda, como o mestre ajuda um cristão, como o mestre ajuda a igreja, quais as funções. Então, existem falsos mestres, né? O apóstolo Pedro disse que existiam falsos mestres. Como que nós vamos identificar esses falsos mestres e qual é a função do dom ministerial do mestre? Para que o mestre existe? Para que ele está na igreja? Como que ele atua numa igreja apostólica, num centro apostólico, numa equipe apostólica? Tudo são respostas hoje que o mestre Diego vai trazer para nós, vai estar ministrando as nossas vidas. Boa noite a todo mundo que está se ligando, bem-vindo todos, queridos. Não esquece aí, você já pode ir colocando a cidade, pode compartilhar, pode dar o teu joinha, pode colocar o teu coraçãozinho, para que a gente vá alcançando aí mais e mais e mais e mais pessoas. Então, por que alguns são chamados de mestres? Essa é a pergunta que vamos responder na live de hoje. Vamos crescer muito, vamos aprender muito. Estou muito ansioso para aprender bastante hoje com o mestre Diego, alguém que tem estudado muito a palavra, que tem se dedicado, tem crescido muito. Eu tenho o prazer de ter visto tudo o que Deus tem feito na sua vida e o quanto ele tem crescido nesses últimos anos. Eu quero falar então aqui da formação do mestre Diego. Ele é formado em engenharia mecânica, também é bacharel em teologia, mestre em teologia e doutorando em teologia. Então, um currículo maravilhoso de alguém que tem dedicado a sua vida a estudar a palavra de Deus e trazer tantas coisas para as nossas vidas. O mestre Diego tem escrito muitos materiais, especialmente da Academia Apostólica. A sua dissertação foi sobre discipulado, onde ele deu uma aula para nós, todos os pastores da rede, fantástica, ensinando sobre discipulado, aplicando na visão que nós temos, trazendo todos os conceitos bíblicos, e ele tem escrito muitos materiais, tem um seminário de intercessão fantástico. Você que é pastor já pode entrar em contato com ele nas redes sociais para levar ele a dar esse seminário, que é precioso demais. Também o mestre Diego se especializou em adoração apostólica, né? Ele entende muito sobre adoração, é um ministro de louvor, e ainda trouxe esse conceito novo, que é a adoração apostólica. Na verdade, não é novo, é tão antigo quanto a Bíblia, mas tão atual quanto a restauração apostólica. Ele tem se dedicado a estudar sobre a questão apostólica, é um dos editores da academia, tem escrito muitos materiais, tem sido responsável pelo grande sucesso, junto com o apóstolo Ricardo, do sucesso da Academia Apostólica. Então, é um prazer hoje ter esse queridão aqui conosco. E ele é pastor da Família da Fé, em Viamão, há 6 anos, né? Uma igreja linda, uma igreja que tem crescido, que tem formado discípulos, é uma igreja que eu tenho prazer de estar lá com eles. É também já um centro apostólico, já é um centro de treinamento. O mestre Diego, junto à sua esposa Camila,
eles apostolam algumas igrejas, né? Em alguns lugares estão treinando igrejas, implantando igrejas, e Deus está levando eles realmente a crescer, a viver um grande crescimento em Deus, a viver um grande patamar no evangelho e no ministério. Então, como eu disse, tenho o prazer de conhecer esse queridão, de ter andado junto todo esse tempo, de estar acompanhando todo o crescimento que Deus tem dado a ele. Me alegro demais dele ter aceito o meu convite de estar aqui conosco nessa live. Então, já vou aqui chamar meu querido amigo, amigão, mestre Diego. Bem-vindo, querido. Um prazer te ter aqui com a gente. Já quero te passar a palavra aí para saudar todo mundo e falar um pouquinho daquilo que nós podemos e vamos ter hoje nessa live, que é para lá de especial também. Tá certo, então, muito obrigado, apóstolo Estevão. Tantas palavras aí que eu fico lisonjeado já de início, né? Já agradeço também a participação de cada pessoa que está entrando aí conosco, e que alegria, né? Podemos estar vivendo num momento em que a tecnologia nos possibilita tantas atividades nesse momento de distanciamento, né? Eu tô hoje aqui em Viamão, apóstolo Estevão está lá em Pelotas, né? E a gente consegue, então, proporcionar um ambiente tão rico de ministração, como tem sido todas as lives aí do Centro Apostólico durante toda essa semana. Então, de início, né, eu quero agradecer demais o convite, me sinto muito honrado. Eu sei que os convidados dessas lives com o apóstolo Estevão nessa semana têm sido gente de um gabarito, né, de uma especialidade em temas, então me sinto muito honrado em poder contribuir de alguma forma com algum tema que eu também tenho estudado e praticado. Tenho o prazer e a alegria de conhecer o apóstolo Estevão já há muitos anos, né, mas de uma forma mais pessoal, já há uns 10 anos que nós fazemos parte aí da vida um do outro, né, especialmente lá no início, eu ainda era um menininho, né, o apóstolo Estevão me ajudou muito em passos importantes da caminhada, do ministério, né, em aconselhamentos, em impartição, em ser inspiração, como alguém que ama demais o reino de Deus e tomou decisões muito válidas para viver um ministério poderoso de Deus nessa terra. Então, hoje é com muita alegria, né, e honra que eu participo dessa live, né. Costumo sempre dizer, né, que o apóstolo Ricardo é o nosso papai, né, o nosso pai espiritual, mas na minha vida o apóstolo Estevão é o meu irmão mais velho, que sempre está pronto para dar um conselho, sempre está pronto para dividir as coisas juntos, para viver alegrias, né, e também para trazer sabedoria quando é necessário, para conversar sobre coisa séria, para dar risada junto, né. Então, mesmo que a gente está aí 300 quilômetros distante, é sempre um prazer se falar, se reencontrar, estar junto. Temos vivido coisas muito bonitas, né, nessa relação aí que o reino de Deus nos proporciona. Eu aqui fico lisonjeado, mestre Diego. É um prazer para mim, uma honra de ter aqui, poder aprender contigo, né? Sou muito grato a Deus por tudo que tenho vivido contigo, realmente um amigão, que a gente tem construído coisas lindas junto. É só o início, né, mestre Diego? É só o início, aí tem muita coisa para fazer, muito para romper, muito lugar para conquistar, muitas nações para visitar, enfim, tem muita coisa linda para acontecer pela frente, mas eu fico feliz demais de ter colegas da tua envergadura na caminhada, na jornada do reino, né? Pessoas que eu tenho uma estima tão grande e tenho tido o prazer de aprender contigo. Eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito também. Então, querido, você está aí, vai te ligando com a gente, não deixe de dar teu like, teu coraçãozinho, compartilhar. Vamos lá, porque hoje a aula vai ser demais. Vamos aprender com um mestre em essência. Você quer ver um mestre falando? Hoje você vai ouvir um mestre falando. Realmente tem muita sabedoria para ensinar. Eu sempre digo, viu, Diego, vou falar aqui, vou abrir algo do meu coração, né? E que realmente não tem como não gostar de não te ouvir quando tu está ensinando, né? Porque tu é realmente uma referência como mestre, né? Como um mestre que dá aula, quando está ensinando, a gente mantém a gente atento, uma didática fantástica, né? Então, quando a gente vai ter, eu vou entregar agora o Diego para todo mundo aqui, qualquer reunião, qualquer coisa, tem que estar tudo organizadinho, tudo certinho, é um mestre de excelência, né? Então, vamos organizar as reuniões, ele está sempre notando, porque é um mestre, né? É ótimo ter um mestre por perto, né? É ótimo ter um mestre aí.
Inclusive, quero que tu ore aí para mim ter mais mestres pertinho de mim, assim, né? Levantar mais mestres como a gente precisa, né? Mas dessa forma descontraída, alegre, assim que a gente leva a vida, que a gente leva, né, mestre Diego, a gente tem essa liberdade, essa reciprocidade. Com certeza. Mas vamos começar lá, então. Uma pergunta que eu sempre tive, sabe, mestre Diego, vi que tu acabou fazendo um vídeo sobre este assunto e queremos aprender contigo. Eu sempre me perguntei, ali em Mateus 23:8, quando Jesus condena, por que ser chamado de mestre? Até se tu quiseres falar um pouquinho antes sobre outro assunto, não tem problema, mas esse para mim assim é um ponto tão importante, né? Jesus ali, ele condena chamar alguns de mestres, né? E agora, inclusive, né, eu estou te chamando de mestre, então, será que eu estou indo contra o Senhor? Será que eu estou indo contra a palavra? Então, eu quero te dar liberdade aí para te nos ensinar sobre este assunto. Eu vou dar uma palhinha aqui rapidinho, vou fazer um spoiler. Eu sei que nós estamos agora, né, preparando o material dos 5 ministérios, que é o próximo módulo da academia, imperdível, né? Imperdível, né? E eu sei que tu escreveu sobre este assunto, então eu já dei uma lida e eu fiquei muito feliz em ver a tua compreensão, o teu estudo, como eu aprendi. Mas agora todos nós vamos aprender junto aqui sobre isso, então eu já quero te passar a bola aí, tu pode estar falando para nós aí, nos ensinando e ministrando. Tá certo, vamos lá então, vamos conversar um pouco, pessoal. Eu estou ligado aqui ao mesmo tempo no Facebook, então o Apóstolo Estevão também está ligadinho. Se vocês tiverem perguntas, interações, né, coloca comentários ali, marca aí os teus amigos, marca aí o pessoal que tu conhece, que estaria interessado em participar dessa temática. Nós vamos fazer assim, de tudo para que o tema abordado hoje aqui nessa live seja interessante para todos, né? Não somente aqueles que estão interessados em um panorama mais teológico do assunto, mas também para que seja aplicável aí a vida da igreja de todos nós, né? A vida cristã de todos nós, a vida de discipulado, pessoal aí que vive no contexto de igreja em células, que tem vivido na prática, né, essas relações com o seu líder, com o seu supervisor, com o seu pastor, essas relações de também ter a experiência de conduzir alguém a Cristo, de estar trazendo ensino da palavra de Deus para pessoas novas na fé. E tudo isso que nós vamos falar hoje está completamente ligado a essa realidade do cristianismo. Eu até gostaria de fazer uma introdução sobre essa pergunta que o apóstolo Estevão falou, né, de que Jesus ele condena o uso do termo mestre no contexto em que era usado na cultura rabínica judaica, no tempo em que ele estava como ser humano aí no seu ministério terreno. Antes disso, eu queria trazer uma relevância dessa importância do ensino no contexto cristão, do ensino no contexto de igreja e células, dessa preocupação que nós precisamos ter nessas relações de aprendizado e de ensino. E isso, o ministério de mestre no reino de Deus, né, através da vida de tantos homens e mulheres de Deus que têm se levantado com esse ministério, vem muito em restaurar essa qualidade de formação, de maturação do corpo de Cristo, essa qualidade de informação que forma as pessoas, que transforma as pessoas, que muda a mentalidade, que faz com que a gente venha viver uma vida realmente nova, não apenas baseada em emoções, não apenas para suprir carências, né, e necessidades, mas também uma vida que esteja causando transformação. E eu gosto muito daquele texto do apóstolo Paulo, quando ele fala da ceia do Senhor, né? Todo mundo que é crente, que está ligado conosco aí, vai saber do que eu estou falando, quando o apóstolo Paulo instrui sobre a ceia do Senhor, e ele fala assim, que aquilo que eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei. Lembra disso? Quando começa dizendo a explicação da ceia para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala, o que eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei. E aí ele traz um ensinamento. E mais ou menos esse é o centro do que nós vamos falar hoje, né? O ministério de mestre, ele tem essa incumbência de fazer com que no ambiente da igreja seja muito mais fácil de receber formação, de receber conteúdo, de receber coisas significantes para a vida cristã, que fiquem impregnados dentro da vida de cada um que recebe, ao ponto de que possa também entregar para aqueles que estão ao seu redor.
né? Então, o ministério de ensino tem essa característica, né, de ensinar de tal forma que aquele que aprende seja capaz de ensinar também aos mais novos, aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Então, eu quero que você possa assistir essa live, né, imaginando isso, que quanto mais você bebe de uma fonte de ensino, mais você também pode dizer, o que eu recebi, eu também quero entregar. Aquilo que eu aprendi, eu também quero ensinar. E essa é a questão, né, de uma vida de pais e filhos espirituais, de responsabilidades familiares, de responsabilidades como líderes de célula, que quanto mais fácil, quanto mais os mestres no reino de Deus facilitarem, que seja compreensível os princípios fundamentais da vida cristã, mais e mais e mais pessoas vão ser capazes de também multiplicar isso aos outros, né? Então, essa é a grande relevância do ministério de ensino, de mestre, dentro do corpo de Cristo, e por isso, nós, na rede apostólica, né, como em tantas outras redes no mundo afora, tantos outros ministérios no mundo afora, temos reconhecido os 5 ministérios, né, de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, né? Ministério apostólico, profético, evangelístico e pastoral já tem sido mais conhecido há um pouco mais de tempo, né? E hoje nós temos visto, então, Deus está restaurando, quase que por último, né, essa distinção de um ministério de ensino como proveitoso para o reino de Deus, no qual, então, eu também tenho feito parte aí, por meio comissionado pela rede apostólica, mas para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. Para a gente começar, então, desmistificando, porque, não sei se tu viu, Apóstolo, eu criei uma página no Facebook esse mês, para falar, concentrar essas informações teológicas, porque criei uma página à parte, né, no meu nome, para não ficar o meu perfil lá só coisa de Bíblia, né? Então eu quero postar foto do cachorro, da família, essas coisas. Então nessa página eu posso colocar só coisa de interesse teológico, né? E aí... Bacana, mestre, isso que você falou, né? Que o mestre tem essa função, eu quero usar outra palavra, talvez, de traduzir, de simplificar, né? Como Paulo disse. Olha que lindo isso, que bacana. E realmente o melhor ensino é aquele que simplifica, né, mestre G? Isso aí. O mestre tem essa graça, né? O mestre, ele consegue fazer isso. Então, eu gostei muito, queria salientar, porque essa tua colocação é muito fundamental no entendimento mestral, né? Vamos lá, então. Vamos para a pergunta que vale $1 bilhão. Então, para a gente entender, pessoal, eu estava falando, né, que eu criei essa página aqui no Facebook, para concentrar, e aí, para diferenciar da minha página pessoal, né, eu coloquei ali no título, assim como no canal do YouTube, eu coloquei ali pastor e mestre, né, para o pessoal saber qual é o destino do conteúdo. E aí, já de cara, né, na primeira semana, veio alguém me criticar, veio alguém trazer esse versículo aí, que o apóstolo Estevão me perguntou, né, como que tu pode estar dizendo, né, que tu pode ter um ministério de mestre, se Jesus, lá em Mateus 23:8, deixou bem claro. Então, vamos ler o texto que está escrito ali em Mateus 23, versículo 8, eu vou ler na tradução Nova Almeida atualizada, tá? Que diz assim, mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Se você ler o contexto ali do capítulo 23 de Mateus, você vai ver que está aquele capítulo que Jesus tinha engasgado por 33 anos tantas coisas contra a religiosidade dos fariseus e dos escribas, né? E aí, naquele capítulo 23, Jesus faz aquele sermão, literalmente, né? Aplica aquele sermão, né? Trazendo correção e exortação sobre os fariseus e os escribas, porque Deus havia confiado a eles responsabilidade espiritual, responsabilidade sobre a lei, responsabilidade sobre o povo, e eles estavam agindo de forma muito errada. E aqui Jesus, então, usa esse termo, né, dizendo que vocês não devem ser chamados mestres. Só que se você rapidamente olhar, por exemplo, na tradução da Bíblia NVI, você já vai ver que esse mesmo versículo já é traduzido, né, de uma forma mais fácil de compreender para nós, porque ele já diz assim, vocês não serão chamados, não devem ser chamados rabis. Então, aqui já é a primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse texto, né, que a palavra mestre que aparece na Bíblia em português,
ela não é sempre a tradução do mesmo termo original. E Jesus está condenando aqui o uso deste termo rabi, porque esse termo rabi, que deriva, né, que origina a palavra rabino, ele estava sendo usado no tempo cultural de Jesus como uma posição de chefia, como uma posição de superioridade, como uma posição de juiz, de alguém que estaria julgando as causas, de alguém que estaria se colocando com superioridade sobre o povo. E daí, essa cultura rabínica dos tempos de Jesus estava mais se aproveitando dessa autoridade espiritual para desfrutar de privilégios, para ter o melhor lugar na mesa, para ser convidado para banquete, para ter sessões sociais, para ter uma posição de destaque, para viver um status, para, vamos dizer assim, gerar também rendimentos financeiros. Então, Jesus condena, ele diz, olha, isso está errado, vocês não devem ser chamados de rabi, né, do grande mestre, do chefe, daquele que é superior, porque só tem um mestre de vocês. E aí, nessa explicação, o Senhor Jesus usa outra palavra para designar a ele mesmo, que é categetes, que é um guia superior, um guia que está com autoridade sobre todos os demais. Então, nesse sentido, Jesus deixa muito explícito que ele condena o fato de nós usarmos os nossos dons, usarmos os nossos ministérios para promoção pessoal, para se colocar com um ar de superioridade, para tirar proveito em cima das pessoas, para estar exercendo uma autoridade desenfreada sobre as pessoas em benefício próprio. Então, esse tipo de mestre não pode existir no reino de Deus. Esse tipo de mestre que usa do seu dom, assim como também poderíamos estender para pastores, para líderes de célula, para apóstolos, para profetas, para evangelistas, qualquer um que usa da autoridade que Deus tem dado para se promover, para subordinar as pessoas, para estar colocando um jugo sobre as pessoas, para exigir uma honra que não é como fruto, mas é como uma lei imposta sobre as pessoas. Então Jesus condena essa postura. Mas não é apenas esse tipo de mestre que aparece na Bíblia. Esse é o mestre que Jesus condena nessa tradução da cultura rabínica do tempo dele. Deixa eu falar algo aqui para a gente interagir um pouquinho. Eu gosto sempre de uma frase, acho que eu li no livro Caçadores de Deus. Eu não tenho bem certeza, faz vários anos isso, mas que é uma frase que eu esponjei, adotei ela, que é a seguinte: quem não Esponjou? que eu tomei ela para mim, né? Tá certo. Então, quem não serve para servir, não serve para o reino de Deus. Acho muito que ela boa. Presente agora, né? Porque sempre que a gente tem um dom, e aí as palavras gregas, né? Por exemplo, agape, né? Para amor, o amor nos leva à comunhão, que é a koinonia, e nos leva ao que é diaconia. Então, o amor, ele sempre trabalha no servir, né? Então, aquele que é seu maior, que seja o que sirva. Então, a gente não Exatamente. pode ser do reino de Deus, né? E quando tu traz esse entendimento aqui, isso fica claro, mais uma vez reafirma que nós somos chamados, em primeiro lugar, para servir. Que bacana, que explicação show. Eu acho que até é relevante a gente finalizar essa pergunta, porque é uma pergunta muito comum, né, que tenta negar esse ministério hoje, né? Que Jesus, no próprio versículo 11 e 12, 3 versículos depois desse versículo que a gente comentou, Jesus fala isso que tu falou, né? Ele diz, o maior de vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se humilhar, se exaltar, será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, Jesus estava dizendo justamente isso para eles, quem não serve para servir, não serve. e no ditado do ministério de mestre, a gente pode ainda refinar um pouquinho mais essa expressão, que é aquela assim, né? Quem não se senta para aprender não pode estar de pé para ensinar. Muito então, bom. essa postura, né, de humildade, né, em tudo aquilo que Deus nos confia, é o que Jesus espera. Quem não se senta para aprender, não ficará de pé para ensinar. Às vezes tem uns mestres do tipo rabi dessa tradução aí, né? Não estou falando do povo judeu de hoje, né? Estou falando da expressão que Jesus quis dizer. Mas no cristianismo tem uns rabis aí que querem estar de pé para ensinar antes de sentar para aprender. Então aí fica
fica complicado, né? Porque o reino de Deus não é plateia, né? O reino de Deus é um povo forte, sábio, que sabe discernir também os falsos mestres. É assunto para uma pergunta depois também, né? É uma pergunta posterior. Terminamos essa então, mestre Diego, né? Então, porque Jesus condena, claro aí, né? Aqueles que querem se promover com o título. E primeiro não está o título, né? Está o servir. A gente tem falado isso. Eu gosto muito da perspectiva da rede, que, por exemplo, para nós levantarmos um pastor, ele primeiro precisa ter um trabalho. Me fugiu aqui dizer, né? O Diego foi comissionado já há alguns anos como mestre dentro da rede, com um dom mestral. Nós vamos falar melhor sobre isso daqui a pouquinho, né? Sobre o dom mestral. Porque ele já se destacava, já ensinava, já construía treinamento, já trazia. Então, a rede tem essa perspectiva. Primeiro vem a função, para depois o reconhecimento. O reconhecimento é importante, uma vez que a pessoa está exercendo a função. Então, para nós, sinceramente, eu sei que o coração do Diego, meu coração, o coração do apóstolo Ricardo, todos são assim. Se você quer nos chamar de apóstolo, de mestre, quer nos chamar pelo nome, nós não temos problema com isso, nenhum problema. Sim. Porque nós entendemos, tanto que a gente não coloca no início, geralmente a gente coloca, né, está o nosso nome aqui, não está apóstolo, não está mestre, porque a gente primeiro sabe que temos uma função. Mas eu quero ir para a próxima pergunta, querido, que é, lá em Romanos 12:7, a palavra fala do dom natural de ensinar, né? Romanos 12:7 diz, se o seu dom é servir, sirva. Ensinar, ensine. Que conexão, então, existe, Diego, entre esse mestre aqui que está se falando, né, até com o mestre que tu falou, e o que é o dom do mestre, que nós vamos falar posteriormente, não sei se tu já queres tocar nesse assunto, mas que ligação existe entre o dom de ensino de Romanos e o dom do mestre? Não vai ter que acabar tocando no dom do mestre, não tem jeito. Sim, vamos lá. Sim. A pergunta é muito boa, e, de novo, né, é spoiler na Academia Apostólica. Se você está gostando desse assunto, tem que fazer o módulo 5 ministérios, porque nós vamos ter aí 8 disciplinas que vão aí dar um panorama muito completo sobre tudo isso. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo lá em Romanos, né, sobre uma lista de dons para o corpo de Cristo, né, para a humanidade. Depois tem uma outra lista de dons mais famosa que nós encontramos em Coríntios 12, que são os dons do Espírito, né, e tem também aquilo que tem sido chamado como dons ministeriais, que ocorrem lá em Efésios capítulo 4. E aqui em Romanos 12, está dizendo ali sobre um dom de ensino, uma característica humana, quase que a gente podia chamar isso para o pessoal entender como um talento, né, apóstolo? Um talento para ensinar, uma aptidão para ensinar. Existem muitas teorias, né, sobre esses pacotes, esses conjuntos de dons bíblicos. O Dr. Peter Wein escreveu um livro fantástico, já fazem mais de 30 anos, sobre os dons espirituais, mas nós tivemos acesso aí recentemente, né, em um entendimento posterior, a um livro muito bom, que só está em inglês ainda, do Ron Meyer, né, todos nós aí, alguns de nós da rede lemos esse material, especialmente os professores aí desse módulo novo da Academia Apostólica, e o Ron Meyer, ele traz um panorama muito interessante, que esses dons de Romanos capítulo 12 são dons ligados à natureza humana, ou seja, são dons que estão intrínsecos às pessoas, mesmo até que elas não conheçam Jesus ainda como seu Salvador, fazem parte do seu DNA. Então, isso a gente vê como uma característica muito importante, né? Alguém que vai ser usado por Deus como um mestre no reino de Deus, com certeza também carrega essa aptidão humana de ensino, de interpretação, né, de comunicação, de absorver os conteúdos, compilar, raciocinar sobre isso, né, estar ministrando sobre isso. A gente vê, por exemplo, né, que esse dom também está distribuído, de certa forma, na nossa sociedade, em palestrantes, né, em professores, pessoas que têm essa aptidão de ensinar, e essa aptidão ela vem não somente por um diploma, né, mas vem pelo reconhecimento das pessoas que estão ao seu redor. Então, essa aptidão para ensinar não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha o dom ministerial de mestre, né, que tem essa responsabilidade de trazer maturidade sobre o corpo de Cristo, mas o contrário eu acho que é válido, que não tem como ser um mestre dom ministerial lá de Efésios 4, dos 5 ministérios,
sem ter essa característica, essa aptidão de ensino, né? É como ser um evangelista e não gostar de falar em público, né? É como ser um apóstolo e não ter a característica natural de tomar a iniciativa das coisas. Então, é como ser um profeta e não ser mais sensível espiritualmente. Então, uma coisa é conectada à outra. Contudo, ali em Romanos 12, no entendimento que a gente tem, não é o dom de mestre já estabelecido para o reino de Deus, mas um dom natural humano, uma aptidão das pessoas para ensinar. Algumas pessoas têm mais aptidão para ensinar do que outras pessoas, né? Mas todos nós somos chamados por Deus a estarmos multiplicando a nós mesmos. Esse dom de ensino, eu gosto de explicar que é um dom que ele vai um pouco além da nossa esfera natural aos filhos, né? Ele vai ali, é um dom que vai atrair outras pessoas por essa característica de ensino, mas todos nós temos capacidade, então, de comunicar, de estar formando outras pessoas a partir de nós mesmos. Que bacana, muito show, mestre. Ótimo, ótima explicação. Poderíamos dizer que todo mestre ministerial, né, que tem o ofício de mestre, tem também o dom, né, que Deus deu, essa habilidade, esse dom pessoal do mestre do ensino. Né? Uhum. Então, isso é tão bacana. Até a gente tem estudado algumas palavras nominais sobre isso, né, e a gente pode entender e aqueles que vão para o ministério, alguns têm esse entendimento, até nós discutimos um pouco, não queremos cravar isso, né, mestre Diego, mas que a Bíblia deixa entender é que aqueles que chegam no dom do ministério são pessoas que estão usando os seus dons, né, que recebem um reconhecimento, são pessoas que estão usando os seus dons naturais, dons espirituais que são dados, que é a segunda lista que o mestre Diego falou, né, que falasse, Diego, e os dons do ministério, então vêm e vão ser desenvolvidos, mesmo que há uma semente que Deus deu, como o apóstolo Carlos vai explicar, todavia você precisa desenvolvê-lo, precisa acreditar no dom, precisa trabalhar o dom. E aqui é uma coisa que a gente sempre ensina, né, mestre? Que nem todos nós somos apóstolos, nem todos serão apóstolos, mas todos devem realmente ser apostólicos, no sentido de manifestar o reino, no sentido de ter a cultura do reino, de manifestar a cultura em todos os lugares, né? Isso é ser apostólico, né? Nem todos são profetas, mas todos devem trazer a direção profética, ou entender a linguagem profética, manifestar uma linguagem profética, serem proféticos. Nem todos são evangelistas, mas todos têm a função de evangelizar. Nem todos são pastores, mas devem exercer um pastoreamento sobre as pessoas, no sentido de amor, de cuidado, né, de estar ali junto. E nem todos são mestres, mas todos têm que estudar a palavra. Inclusive, ontem, o pastor Luiz Henrique dizia sobre os bereanos, né, aqueles que sempre gostavam de ouvir a pregação e estudar para entender bem a fundo a palavra. Então, é muito bacana isso, essa perspectiva, né, de se dedicar, de ir além, né. Agora, a Bíblia também fala, mestre Diego, sobre os falsos mestres. Então, a minha pergunta agora é, como identificar os falsos mestres? Antes da resposta, eu queria dizer, pessoal, vocês que estão conosco aqui, bom número de pessoas, quero seguir te pedindo aí, compartilha, que assunto bacana aqui, estamos crescendo o entendimento da verdade, né, mestre Diego? Aqui nas redes sociais, a gente está dando um start sobre os 5 ministérios a recém, né? Eu quero mesmo desenvolver muito material sobre os 5 ministérios. Eu vejo, por exemplo, autores renomados dizendo, né, que os apóstolos não existem hoje, né? Que os apóstolos foram os apóstolos de Jesus e pronto, acabou, depois vieram os bispos e não existe mais apóstolo hoje. Bom, será que é assim mesmo? Nós temos estudado sobre isso, entendido, e temos base bíblica, uma boa exegese para defender essa posição. Então, isso é outro dia, assim como hoje é o assunto do mestre, né? Então, estamos falando e defendendo um dom aqui que Jesus deu, nós já vamos ir mais a fundo. Então, querido, vale a pena você compartilhar, para todo mundo entender, tem muita gente que... Marcar os amigos, né? Marca os amigos, por favor, querido, compartilha aí, o pessoal da rede, né, pessoal ouvir isso aqui, pessoal de todos os ministérios que querem entender quantos, né, mestre, eu vejo que tem o dom de mestre, mas que está paralisado na igreja, né, muita gente que tem chamado, né, e talvez, na minha perspectiva, não sei se tu concorda comigo, talvez é o dom que está menos se manifestando hoje na igreja. A gente tem um monte de dons, às vezes, que estão ali, mas não estão sendo ativados no seu dom. Então, precisa compreender. Se a gente não compreender, não tem como ser ativado.
Então, se você tem um amigo que você sabe que ele tem esse dom de ensino e que provavelmente vai desenvolver a ser um mestre, por favor, querido, compartilhe aí, eu te peço, vai fazer a diferença. Então, mestre Diego, em 2 Pedro 2:1, o apóstolo Pedro fala sobre falsos mestres, né? E eu queria que tu nos falasse como que a gente pode identificar um falso mestre, né? Como é que a gente pode perceber os sinais de um falso mestre, o que é um falso mestre, enfim, quero te dar liberdade aí para que tu possa desenvolver com a gente esse assunto. Beleza. Então, acho que cabe também a gente tocar no assunto, né, daquela ligação entre a tradução das palavras que nós tínhamos falado há alguns minutos atrás aqui, que Jesus condenava aquele uso, né, exacerbado de mestre como rabi, como chefe, como alguém que estava elevado, né, com privilégios. Isso foi condenado por Jesus. Mas então nós vemos um outro termo mestre aparecer tanto designando o próprio Jesus, né? Na verdade, uma curiosidade, de todos os 5 ministérios, o ministério que Jesus mais é chamado, né, no seu ministério como ser humano nessa terra, é o de mestre, né? Então, Jesus aparece, se eu não me engano, 40 vezes essa expressão de Jesus como mestre. E aí depois nós vemos na vida da igreja, Paulo se apresentando como mestre, indícios de Timóteo, né, como evangelista e mestre. Vemos ali no Centro Apostólico de Antioquia se levantar um outro mestre chamado Manaém. O próprio Apolo também é dito como aquele que estava ensinando, né, com muita precisão aquilo que ele havia recebido. Então, assim como apóstolos, nós vemos muitos outros ao longo do Novo Testamento, além dos 11, né, que ficaram ali após a morte de Jesus. Também nós vemos vários mestres como sendo natural na vida da igreja, né? Depois, lá naquele escrito de Hebreus, temos também aquele texto que fala que vocês já deviam ser mestres, né, mas ainda não estão com capacidade disso, porque ainda estavam imaturos. Então, há uma expectativa de que surjam mestres no ambiente da igreja, há uma necessidade da presença de mestres nos ambientes cristãos. E aí, junto com isso, assim como na adoração, assim como no movimento apostólico, assim como em tantas outras coisas no reino de Deus, infelizmente, né, junto com os mestres que se levantam, também acontece o aparecimento de falsos mestres. Essa palavra mestre é a palavra didáscalos, que é uma palavra grega que origina em português também o mesmo termo didática, dessa relação de ensinar e aprender. E quando a palavra de Deus fala em falsos mestres, é literalmente a palavra pseudodidáscalos, né? Alguém que é um falso professor, alguém que está ensinando, mas a identidade dele, a essência dele, de certa forma, é uma essência falsa. Aí o apóstolo Estevão aí lembrou a gente do texto de 2 Pedro, que eu vou ler rapidinho aqui para nós, que diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Então aqui já está o primeiro ponto, né? De um falso mestre. O seu ensino não perdura. O seu ensino ali na frente causa destruição, causa divisão. O seu ensino, por mais que possa ser agradável aos ouvidos, ele não tem uma continuidade, ele é em si destruidor. Depois o apóstolo Pedro continua, né, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Essa é a segunda coisa. Os falsos mestres não têm um ministério também frutífero a longo prazo, né? Então existe esse indício aqui, né, de que o próprio Pedro está dizendo que é colheita sobre a vida deles também destruição. Assim como o seu ensino, ele é destruidor, sobre a sua vida, o fruto do seu ministério também causa destruição. Depois vemos no versículo 2 de 2 Pedro 2, dizendo assim: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Na tradução do Almeida, diz assim: práticas libertinas. Então, nós precisamos estar muito atentos, né, ao ensino dos falsos mestres. Existe aqui, já no século 21, uma corrente muito forte teológica, chamada de hipergraça, que vem do inglês, né, hyper grace, que é uma exacerbação da graça, como já dizia Dietrich Bonhoeffer, lá na década de 40, né, em meio à Segunda Guerra Mundial, fazendo essa distinção como uma graça barata,
uma graça que despreza a cruz, uma graça que desvaloriza e desonra Jesus, porque se torna uma graça libertina, uma graça que, vamos dizer assim, não gera transformação na vida das pessoas. Apenas eu preciso crer em Deus, que Deus tem o melhor para mim, e eu vivo a minha vida sem me preocupar que as minhas vontades estejam guiadas pela palavra de Deus, sem me preocupar que os meus propósitos estejam alinhados com os propósitos de Deus. Então, nós vemos aqui uma segunda questão, né? Que são caminhos vergonhosos ou práticas libertinas desses homens. E aí fala que por causa deles também será difamado o caminho da verdade. Então, esses ensinos também trazem difamação ao corpo de Cristo. Em terceiro lugar, o versículo 3 de 2 Pedro 2 diz assim: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventam. Então, explorar o povo está aqui ligado à questão de ensinar visando ganhos pessoais. Então, nós temos visto, né, inclusive no nosso tempo, inclusive nas redes sociais, muitos que têm se levantado com uma voz atraente ao reino de Deus, mas nós vemos que o fruto sempre é ganhos financeiros pessoais, né? De certa forma, explorando o povo. Se mostram pessoas cobiçosas que estão fazendo uso do seu dom para ter recursos pessoais de forma exagerada. E por último, eu também quero destacar 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 e 3, dizendo que virá o tempo, no versículo 3, em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E isso, então, traz um último aspecto, né, do ensino de falsos mestres ou de falsos ensinos, de que nós vamos estar recebendo apenas aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir. Estaremos só recebendo o que os nossos desejos gostariam de ouvir conforme a nossa coceirinha, né? Então eu vou lá, vou trocando de canal, vou trocando de perfil no Instagram, vou trocando de Facebook, vou sintonizando ali, até que eu escute apenas aquilo que eu quero ouvir. E aquilo que massageia o meu ego, né? Eu até me vem alguns nomes na cabeça aqui, mas eu não quero fazer nenhuma exposição aqui nessa live, talvez é momento para coisa para outro momento, mas existem aí pessoas com milhares de seguidores, né? Falsos mestres de uma nova geração, falsos mestres de uma antiga geração, atuando também na igreja brasileira, e as pessoas têm sido, de certa forma, então, enganadas, né, por esse tipo de ensino, porque fica massageando o ego, fica aí falando apenas o que se quer ouvir, fica impressionando, e não está causando crescimento em ninguém, nem transformação em ninguém. Ali na frente, então, adoece o corpo de Cristo. Então, assim, a gente tem alguns indícios para identificar falsos mestres no reino de Deus. Uau! Forte, hein? Meu Deus, tá aí muito claro. E o finalzinho ali do versículo 4, até eu coloquei aqui, mestre Diego, diz, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, né? Como tem coisas sendo ensinadas que são mitos e não verdades, né? A gente sabe disso. Então, queridos, que explicação tremenda aí, né? Que explicação para a gente entender quem são os falsos mestres, né? Então, agora, querido, né? Para a gente entender, né? Já falamos o que não é, né, o que são os falsos, que eles estão buscando recurso para si mesmo, aqueles que buscam honra para si, aqueles que buscam, né, os holofotes, vamos dizer assim, né? Então, o que é o verdadeiro mestre, né? Ali quando fala Efésios 4, 11, 12, e primeiro começa falando desde o versículo 7, quando Jesus subiu aos céus, ele deu dons aos homens. Então, existe um dom, que a gente chama de dom ministerial, ou dom de ascensão, que foi quando Jesus subiu aos céus. E só para abrir um parênteses, né, mestre Diego, já aí cai por terra a teoria sensacionista da questão dos 5 ministérios, claro, né? Claro, sim. Foi no momento que Jesus subiu aos céus. Então, quando eu sei que são os dons de ascensão, já caiu por terra, que só vale os 12 de Jesus. Só aí já quebra o argumento desses caras. E aí se a gente anulasse um ou dois, teríamos que anular todos, né? Todos eles. E os dons de evangelista e pastores são amplamente reconhecidos no reino. Então, se validarmos um, temos que validar todos também.
É isso aí. Então, pronto, já só isso aí já quebra, né? Claro que exigiriam mais alguns textos, e a gente está aqui falando sobre eles, e discutindo, e vamos em tantas lives e tantos materiais, e principalmente, alguém perguntou aqui se já tem como se inscrever para o próximo módulo. Nós tínhamos marcado já, tanto Teutônia quanto Viamão e Pelotas, né? Mas está agora 15 e 16 Pelotas de maio, e no outro final de semana, 23 e 24, né? 22 e 23. 22 e 23, eu acho, isso, é. Viamão, mas agora, provavelmente, vamos ter que adiar, devido à questão, né, do coronavírus, vamos ter que adiar, nós mais do que ninguém estamos na expectativa, né? Então, agora, conforme Efésios 4, né, 11 e 12, Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, pastores e mestres. Então, queria que agora discorresse sobre isso, mestre Diego, sobre quais as características desse mestre, né? E daí a gente já pode ir para as próximas perguntas também, que é qual é a função, então, desses mestres? Para que esses mestres existem? Para que existem esses mestres na igreja? Se nós já falamos aqui rapidamente, né, se eles não foram extintos, né, eles existem, então para que eles existem? Qual é a função deles? Muito bem. Então, nós temos ali os 5 ministérios descritos em Efésios 4:11, né, que o Senhor designou, ou o Senhor concedeu, né, como um dom. A palavra didome, a palavra usada para dar, para entregar esse dom, né, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, aqui a gente faz uma distinção, e aqui é um entendimento, né, que nós temos na rede apostólica cristã, que existem algumas pequenas variações deste entendimento no corpo de Cristo, mas nós cremos, então, que esse dom, mesmo que ele é um dom que carrega uma semente de características, até mesmo na personalidade das pessoas, naquilo que elas trabalham durante a sua vida, ele precisa ser um dom reconhecido pelo corpo de Cristo, porque são dons que exercem autoridade sobre todo o corpo de Cristo para causar a preparação, o aperfeiçoamento, o posicionamento das pessoas naquilo que Deus espera delas, né? Então, a gente crê na rede apostólica, né, que todos esses 5 dons, eles precisam passar por um processo de maturação até que sejam reconhecidos e comissionados para exercerem uma posição de autoridade, de influência no reino de Deus. Agora, o dom de mestre, eu gosto muito de entender ele já direto ali com o próximo versículo, o versículo 12 de Efésios, né, que diz ali, né, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, na minha opinião, mestres são causadores de maturidade, né? Por meio do ensino, por meio da formação, por meio da transformação decorrente da palavra de Deus através do seu ensino. Mestres, eles são essenciais ao corpo de Cristo para que os conceitos do reino de Deus possam ser ensinados, possam ser praticados e as pessoas não sejam apenas informadas, né? Mas formadas, porque apenas a disponibilidade da palavra de Deus, uma leitura da palavra de Deus, muitas vezes vai gerar uma informação. Agora, as pessoas precisam conduzir isso de uma forma sistemática, precisam ser guiadas, precisam ser ensinadas para que essa informação se transforme numa formação, se transforme numa capacitação, se transforme num aperfeiçoamento, se transforme num posicionamento, num alinhamento, né, e todas as outras coisas que essa palavra catartismo aí significa, o Apóstolo Estevão estudou muito bem, né? Sobre essa questão de alinhamento que está descrita aqui. Então, na minha opinião, a função dos mestres está ligado aí a causar essa maturidade pelo ensino da palavra de Deus, que também desdobra naquilo que nós falamos no início, mas agora já muitas outras pessoas estão conectadas conosco, não estavam no início, daquela característica de que ensine de tal forma, descomplique de tal forma, faça com que os conceitos da palavra de Deus penetrem nas pessoas de tal forma que elas também se tornem capazes agora de ensinar. Deixa eu dar aqui um spoiler, tem aqui em torno aí de 70, 80 pessoas conosco aí nesse momento, pelo que eu estou vendo, e eu vou dar um spoiler aí de algo da Academia Apostólica que nós iríamos falar desse assunto. Eu tenho
uma analogia para o modelo de igreja em células, para que nós possamos entender direitinho o papel dos 5 ministérios e a função do mestre. Tá? Então, por exemplo, nós temos um chamado do Senhor Jesus de expandir o reino de Deus por toda a terra. Somos comissionados pelo Senhor Jesus para ir, para avançar, para destruir as obras do diabo, para levar o evangelho da paz, né, que faz guerra para trazer paz, para estarmos aí penetrando todas as esferas de ação da sociedade com o reino de Deus, e assim a igreja também vai se expandindo e vai causando restauração, saúde, transformação sobre toda essa terra, e agora o Senhor vai enchendo toda essa terra. Esse papel é primariamente apostólico, né? Essa iniciativa de sair, de penetrar, de implantar, de enfrentar, de ter estratégia, de ter visão, é um papel apostólico que estabelece, então, essas bases do reino de Deus que vão acontecendo. Aí, quando a gente vai ver uma visão de igreja em células, já é consenso no mundo todo, né? Às vezes troca as palavras, mas 99% das visões que eu conheço trabalham com uma divisão de processo de maturação na vida das pessoas, né? Que nós chamamos aí do ganhar, consolidar, discipular e enviar. Às vezes troca os termos, mas a gente sempre entende isso mais ou menos da mesma forma. Então, agora que o reino de Deus foi lançado, né? Que foi lançada a pedra fundamental, o projeto foi iniciado de uma forma apostólica, né? A gente vê ali que o profético anda junto com o apostólico para estar causando essa direção correta, está causando essa visão correta, esse tempo certo de agir. E aí agora, olha só que interessante, apóstolo Estevão. O apóstolo Paulo fala na ordem apóstolos e profetas, né, que vem primeiro, e depois evangelistas, pastores e mestres. Então a gente vê aqui na nossa visão celular, que é comum hoje pela revelação de Deus no mundo todo, é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, agora, nessa mesma ordem que o apóstolo Paulo faz, os apóstolos e profetas iniciaram todo um projeto. Qual é o ministério que é responsável por capacitar a igreja a ganhar? Evangelistas. Qual é o ministério que é responsável em capacitar as pessoas, a igreja, causar um ambiente de consolidação, de cuidado, de restauração das pessoas? Pastores, né? Evangelistas, pastores. E agora, por que Jesus foi... Na sua maioria dos 5 ministérios, a nomenclatura mais usada por Jesus foi de mestre, porque a maior vida de Jesus descrita nos evangelhos é uma vida de discipulado. Então, ganhar está ligado à questão evangelística, ao ministério evangelístico, nos capacitando a todos, consolidar essa unção pastoral sobre todo o reino de Deus, e por isso que a igreja, por tanto tempo, não conseguiu se multiplicar, porque estacionou aqui em consolidar, né? Terceiro lugar, então, discipular, e aí é que eu faço essa analogia para entrar na minha explicação aqui, na minha definição, que fique claro para todos, né? Que a função do mestre é causar um ambiente de discipulado. A função do mestre é causar fluidez no discipulado, é causar interesse no aprendizado e no ensino, é causar formação nas pessoas, é despertar essa veia de discipulado e de multiplicação dos conceitos da palavra de Deus no ambiente do reino de Deus. Se o mestre está fazendo esse trabalho, causando isso no ambiente da igreja, a natureza é que o ciclo se complete e apóstolos e profetas possam atuar novamente na questão do envio. Então, na minha opinião, o papel do mestre, ele entra muito forte na vida de todas as pessoas quando se está já convicto de salvação, já está com as suas feridas restauradas pelo cuidado e pastoreio, e agora eu vou ser preparado para viver tudo que Deus tem para mim, para viver um chamado, para mudar minha mentalidade, para transformar minhas prioridades, para viver o discipulado, para sonhar com o meu ministério. Aí vem toda uma característica de ensino que o mestre descortina, mas que ao mesmo tempo ele causa esse ambiente que na igreja os próprios pais espirituais se sentem, vamos dizer assim, desejosos de ser mestres dos seus discípulos, desejosos de ser aqueles que ensinam os seus filhos, desejosos de ser aqueles que formam, que geram maturidade, né? Então, essa unção de ensino é que tem que ser liberada pelos mestres no ambiente do reino de Deus. Tem outras funções, né? Mas para mim essa seria a fundamental. Né?
Que riqueza, muito bom, parabéns. Isso está junto com 1 Coríntios 12, 28, né, mestre Diego? Que aí Paulo também diz, o apóstolo Paulo, que Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, sabemos que daí vem a palavra próton, né, como um pai, depois profetas, a gente sabe que, já dando também um spoiler dos 5 ministérios, eu gosto de explicar sempre pela didática da mão, os 5 ministérios, né? Quem já me viu explicando, e outras pessoas, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, né? Então, o apóstolo e o profeta, como falando junto, eles são como um alicate, né? Tem uma força poderosíssima, né? E depois ele diz mestres, porque o mestre vai gerando, então, esse desejo dos pais, dos pastores ali também, cuidarem dos seus discípulos, serem pais, gerarem, né? Que bacana isso, muito bom. Fantástico aqui, olha, quanta riqueza. Pessoal, se você não compartilhou, tem que compartilhar, não dá para perder aí. Eu vi que vários marcaram seus amigos, isso mesmo, marcando aí. Querido mestre, tem uma pergunta do Alif Lopes. Obrigado, Alif, está sempre acompanhando aqui as lives, participando. Muito bom. E eu quero achar aqui a pergunta, já passou bastante coisa aqui, deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui só um pouquinho. Ele perguntou sobre... O ministério do mestre tem relação direta com o dom da ciência? Conhecimento, né? Aí a gente vai entrar na questão do dom do Espírito, né? Lá de Coríntios 12. Né? Então, eu creio que tem tudo isso está ligado, né? Não quer dizer que são coisas exclusivas, né? Deus vai atuando e vai causando esses dons no corpo de Cristo. Existem pessoas que têm esse dom de ensino que nós listamos lá de Romanos 12, que não necessariamente vão se tornar mestres comissionados no reino de Deus, mas o oposto sim, né? Então, o oposto sim, o mestre precisa ter essa característica de ensino. Da mesma forma, o mestre também tem que ter discernimento espiritual dessa ciência, desse conhecimento, uma revelação do Espírito Santo para poder atuar no seu ensino, que não seja apenas um ensino vazio, né? E que por muito tempo os mestres carregaram esse rótulo de chatos, né? De ser pessoas que ninguém quer ouvir porque fala coisa difícil, porque sabe, né? Porque fica falando coisa que ninguém entende. Então, essa questão dessa revelação também do Espírito é muito interessante. Eu quero trazer um versículo para enriquecer essa pergunta do Aleph, que é o versículo de Mateus, capítulo 13, versículo 52. Mateus 13, 52. Diz assim: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, então Jesus não está falando daqueles mestres fariseus e escribas do tempo dele, ele está dizendo o mestre que ele espera, o mestre do reino. Todo mestre da lei instruído, então aqui, instruído, ele tem ali uma formação, né, de conhecimento vasto, de um notório saber, que a gente fala, né? Mas ele, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, aí está o dom espiritual do mestre, né? Aí está a grande questão, essa grande ciência do ensino, né? Essa conexão entre essa habilidade humana, natural de conhecimento e de ensino, ligada a esse discernimento espiritual, né? Essa sabedoria ligada à ciência, porque, nesse sentido, o mestre, então, vai precisar discernir, na sua atuação no reino de Deus, como que ele vai usar aquilo que ele tem para estar formando. Então, Jesus está dizendo, ele precisa saber discernir isso, tirar coisas novas e tirar coisas velhas. Tirar coisas que são, entre aspas, né, o leite espiritual, ou o beabá, que a gente gosta de falar, mas, ao mesmo tempo, ele também tira coisas profundas, coisas que são reveladas por Deus para aquele momento, né? Coisas velhas são coisas que todo mundo deveria saber, o mestre também tem que ter prazer em ensinar e saber o momento certo. Coisas novas, revelação fresca, coisa que vem do Espírito de Deus para o momento, para a igreja, para o que está se vivendo. Então, o mestre precisa ter esse equilíbrio, né, entre o seu dom, a sua habilidade humana e a sua capacidade também dada pelo Espírito de Deus de estar discernindo os tempos e o momento de ensinar. Eu gosto muito desse texto, por causa que quando nós vemos mestres em potencial sendo formados, né, como eu fui um dia, né, por muitos anos, nem sabia desse ministério, nunca almejei isso, não fiz o que fiz para isso, né,
mas desde o início eu gostava muito de estudar as coisas difíceis. Então eu queria ver dinossauro na Bíblia, né? Eu queria ver os extraterrestres, né? Eu queria ver as constelações, eu queria ver de onde é que veio Satanás, eu queria explicar aquilo que ninguém estava se importando em aprender. Essas coisas eu gostava de estudar. Então, às vezes, os mestres se equivocam nisso. Acham que só tem que tirar coisas novas, que só tem que trazer, vamos dizer assim, só tem que inventar coisas que ninguém falou ainda, e que isso é o ministério de mestre. Não. Nós vemos o apóstolo Paulo com prazer sempre em treinar pessoas novas desde o início. Isso eu aprendi também com o apóstolo Ricardo, que além de apóstolo também atua no dom de mestre, né? Prazer que o nosso apóstolo da nossa rede tem, o apóstolo Ricardo, nosso apóstolo, que o apóstolo Estevam também é apóstolo da nossa rede, o apóstolo Ricardo é nosso apóstolo, sim, pai da nossa rede, né? Apóstolo Luciano da nossa rede, o prazer que o apóstolo tem em, por exemplo, ensinar primeiros passos para pessoas recém-convertidas ou para igrejas em transição. Então, isso no início, quando eu ainda não estava desempenhando uma função, né, comissionada, isso me chocou, porque na minha opinião, quem sabia mais tinha que ensinar só coisa difícil, né? Então, isso me levou a entender a importância de valorizar tanto questões simples como questões complexas, com a mesma relevância, desde que causam maturidade e transformação na vida das pessoas. Esse deve ser o nosso foco, né? Então, discernir quem é que está me ouvindo e usar o que for preciso, né? Seja coisas novas ou coisas velhas, para trazer esse conhecimento, transformando ele em formação espiritual na vida da pessoa. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas aproveitei e fiz gancho para outras coisas. Sim, respondeu maravilhosamente bem, né? Ou seja, né, todo mestre ele precisa ter a revelação da palavra, né? Precisa ter a revelação, que é a palavra do conhecimento, a palavra também de sabedoria para aplicar, né? Assim como o profeta também tem que ter alguns dons espirituais fluindo, né? O profeta sem uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, ele não dá para dizer que é profeta, né, mestre? Porque daí está faltando. É a mesma coisa o mestre também precisa ter essa palavra da ciência, que é a palavra do conhecimento, né? E que a palavra da sabedoria se aplica junto. É extremamente importante, porque nunca vai ser um mestre relevante numa casa apostólica se ele não tem essa revelação, né? Ele nunca vai ser um mestre que vai trazer ajuda ao dom apostólico e profético se ele não anda também nessa revelação. Por isso eu creio que somos um corpo e precisamos desenvolver os 5 ministérios, né? Entender os 5 ministérios para que a gente avance. Tem uma outra pergunta aqui, que é na resposta daquela pergunta. Então, a pergunta aqui do Clayson Herberts é: uma pessoa que não tem chamado para ser mestre pode se tornar um com o tempo? Essa pergunta, vamos dizer assim, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, né? Mas, na verdade, só vai se tornar alguém mestre quem tem um chamado para isso, né? O que pode estar por trás da pergunta do Clayson aqui é que talvez esse chamado ainda não esteja, vamos dizer assim, reconhecido pelos demais, né? Perante a igreja, perante suas autoridades, ainda não seja um chamado reconhecido. Então, pode eu ter um chamado, entre aspas, incubado dentro de mim? Com certeza, né? Então, sempre é assim, né? A gente nunca se transforma que nem como se fosse um evento, né? De num instante a outro, em uma oração, em uma unção, se transformar em alguém, né? Comissionado pelo reino de Deus. Tudo aquilo que Deus nos chama requer trabalho, requer dedicação, requer a gente adubar, a gente ver frutos, requer a gente estar multiplicando isso e estar trazendo à tona os frutos do que Deus nos chamou. Eu vou fazer aqui rapidamente, apóstolo, uma listinha que eu preparei
de características dos mestres, que são características que normalmente estão já nessas pessoas que possuem esse chamado, mesmo que elas ainda não estejam vivendo, né? Então, por exemplo, eu queria saber... Eu queria corroborar um pouquinho com a tua resposta aqui, Diego, dentro daquilo que a gente entende, que a gente aprendeu bastante com o Dr. Robert Henderson, depois eu trabalhei essa questão também. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Como é que a gente entende, né, o nosso chamado? E aí a gente vê Mike Murdock falando das 3 coisas mais importantes da vida, que é o desígnio, a semente, né? Que a gente tem, o desígnio que a gente tem, a semente que a gente tem e a pessoa do Espírito Santo, né? Então a gente tem que entender o nosso chamado, a nossa identidade. E lá no Salmos 40, a Bíblia diz, né, que Deus escreveu um livro a nosso respeito e também escreveu no nosso coração. O que eu quero falar com isso? Que quando a gente tem um dom, ele vai testificar primeiro na gente, né? Ele vai testificar no nosso coração. Ele vai queimar no nosso coração. Às vezes a gente nem se acha capaz, né? Como a recente falaste, né? Nem eu imaginava. Como eu quando comecei a estudar, lá no início, estudando sobre os 5 ministérios, lá atrás, mais de 20 anos atrás, eu dizia, cara, mas o ministério do apóstolo para mim é demais, mas eu nunca imaginava que eu tinha o dom do apóstolo. Tanto que quando eu ouvi a primeira vez, aqui abrindo aqui, né, a primeira vez que eu ouvi, eu nem ouvi direito o dom do apóstolo, porque eu disse, não, eu não sou apóstolo, eu posso ser pastor, mas apóstolo eu não sou, né, nem vou ouvir esse assunto. Cara, daí passou, daí eu ouvi o profeta, eu ouvi o evangelista, eu ouvi o mestre, vi o pastor, eu disse, mas cara, mas eu não me encaixo nesses outros 4, nada. Claro, sempre tem alguma coisinha, porque o apóstolo ele consegue tocar um pouco nos outros. Mas aí eu disse, pô, mas esse negócio queima no meu coração. Então, ou seja, Deus já vai estar trabalhando no teu coração, mesmo que talvez tu não te sinta, mas já está lá. Por quê? Porque tudo que Deus escreveu a nosso respeito, assim como está no livro no céu, também está no nosso coração. E outra, que a gente tem falado, aprendido, né, que as habilidades, os talentos, os dons também nos acompanham. Deus não vai colocar um monte de ferramenta em nós se nós não formos usar, não é isso, mestre Diego? Então eu queria também corroborar com a resposta aqui, é que, de certa forma, já há uma testificação no coração da pessoa, e o pai espiritual dessa pessoa vai ajudar a discernir, vai ajudar a ativar, vai ajudar a liberar. O caso do Diego, o meu caso, né? O apóstolo Ricardo foi fundamental nesse processo nas nossas vidas. Né? Com certeza. Ele foi um grande protagonista em discernir esses dons, em ativar esses dons, em impartir esses dons e comissionar esses dons. Eu lembro quando o apóstolo chegou para mim, numa reunião lá do conselho, disse, bom, está na hora de comissionar o Estevão. Eu levei um susto, assim, disse, meu Deus, será que está mesmo? Será que já é tempo? Será que já é hora? A gente nunca acha que é hora, eu acho que é a mesma coisa que tu, né, Diego? Será que já é hora? Será que já está no tempo? Será que eu já tenho capacitação para isso? Mas primeiro eu quero dizer, né, tanto que é um protocolo que a gente falou aqui, né, e nem sei se a gente nem estava no nosso script, mas eu acho que vale a pena falar, né? Nós na rede seguimos um protocolo, o Dr. Peter Wagner, inclusive, fala de um protocolo para o reconhecimento dos 5 ministérios, né? E um protocolo para se reconhecer alguém, se comissionar alguém dos 5 ministérios, primeiro, ele tem que ser reconhecido pela equipe que ele trabalha, como nós, no Conselho Apostólico, nos reconhecer como tal. Nosso pai espiritual tem que reconhecer como tal. Nossa igreja local tem que reconhecer como tal. Nossos discípulos têm que reconhecer como tal. Então, a gente busca um reconhecimento dos nossos colegas como tal também, né? Então, por exemplo, um apóstolo, dentro do protocolo para se comissionar um apóstolo, tanto dentro, no nosso caso, da rede apostólica, das nossas igrejas locais, das nossas equipes locais, quanto o Conselho ou a Colisão Apostólica Brasileira precisa dar um aval para que a gente reconheça um apóstolo, e a mesma coisa um mestre, né? Então, né, o apóstolo Ricardo, por exemplo, quando foi comissionar um mestre, perguntou para todos nós, vocês veem isso do Diego, vocês reconhecem, vocês concordam? Eu acho isso muito saudável, por isso é importante nós compartilhar. Eu acho que é pertinente a gente compartilhar aqui, Diego, isso, porque as pessoas daqui a pouco elas acham que simplesmente tu sai e ponto. Não, há uma necessidade de reconhecimento da tua paternidade espiritual, há uma necessidade de comissionamento, né? Então, eu queria colaborar com isso, espero ter ajudado. Muito importante o pessoal entender sobre essa questão do chamado, né? Resumindo essa questão que tu trouxe aqui, que o chamado, ele não é algo de fora para dentro, né? Mas ele é de dentro para fora. Por isso que a gente fala do reconhecer, ou seja, a gente reconhecer
é a gente olhar os frutos e estar testificando que esses frutos estão maduros agora para o exercício desse chamado, né? Mas ele sempre acontece primeiro dentro de nós e vai nos fazer crescer nisso. Então, é muito importante, né? Talvez é por isso que eu não consegui entender a pergunta no primeiro momento, porque eu acho que está nesse conceito, né? A gente não vai ser chamado de fora para dentro, né? A gente não tem como ser um mestre sem ser chamado. Mas, claro, se ainda não foi reconhecido por ninguém, tem como ser, por causa que isso pode ser trabalhado de dentro para fora e os frutos virão e vão trazer esse reconhecimento. Agora eu queria... Eu coloquei, só para concluir, coloquei o texto aqui, quero colocar que está no Salmos 47:8, né? Desculpa, agora, apareceu aqui agora. Né, que fala isso, né? Que está escrito no livro da lei, no nosso coração. Aqui é uma base para dizer que é de dentro para fora, né? Deus coloca esse desejo em cada um de nós. Mestre, por favor. Eu queria falar rapidinho aqui para o Cleison, tomara que o Cleison ainda esteja ali, características de um mestre, né? Característica de um mestre em potencial. Então, pode ser que não tenha todas ainda, pode ser que tenha algumas, mas se não tiver nenhuma, é um mau sinal, né? Então, vamos ver aqui algumas características, né? Então, por exemplo, primeiro, mestres são pessoas estudiosas, que gostam de estudar a palavra de Deus. Tem prazer em estudar a palavra de Deus. Então, essa é uma característica já fundamental, né? Não tem como eu ter um chamado de ensino se eu não gosto de estar, vamos dizer assim, aprofundando também o meu aprendizado. Então, os mestres, eles estudam profundamente a palavra de Deus. Tá? Em segundo lugar, mestres se preocupam em estar... Eu uso uns verbos meio que eu aprendi com a minha mãe, eu não sei se todo mundo conhece, tá? Mas destrinchando as coisas, usa esses verbos ou não? Destrinchando, detalhando coisas, esmiuçando questões que precisam ser esmiuçadas, que não estão nítidas ali num versículo, num texto. Então, o mestre tem esse anseio por pegar aquele tema e ir a fundo, né? Outro verbo que eu uso, assim, de forma coloquial, escrafunchar. E a fundo, né? De simplificar, né? De tornar simples, né? Isso, simplificar coisas difíceis, mas para simplificar, ele tem que ir lá no fundo, ele tem que ir lá penetrar em tudo, né? Para poder, então, depois construir essa ideia mais simples de explicar as coisas, né? Então, o mestre tem um prazer em ir a fundo nessas questões aí, que normalmente os outros não passa despercebido, né? Outra coisa, o mestre ele tem uma habilidade para ensinar. Então, a habilidade para ensinar não pode ser confundida com o desejo de falar, né? A habilidade de ensinar, ela é medida pelo quanto as pessoas me dão o feedback de que elas conseguem aprender, ou quanto eu consigo ver nas pessoas que elas estão aprendendo. Então, às vezes, um mestre tem uma capacidade de ensinar, mas ele nunca subiu no púlpito. Mas ele tem uma capacidade muito grande de ensinar pessoas lá no seu ambiente de trabalho a aprender a sua função, por exemplo, né? Que outras pessoas teriam dificuldade, ele tem muita facilidade. Então, essa capacidade de ensinar, essa didática, né, natural, isso é uma questão muito interessante. Depois, quando a gente vai crescendo no Ministério de Mestre, vai acontecendo algumas outras características, né? Uma muito importante, que é um fruto já posterior, é que mestres ensinam com autoridade. Então, a gente vê, né, mestres no reino de Deus vão ganhando autoridade no seu ensino. A gente vê que, às vezes, esses professores, né, os teólogos, em geral, não são tão ouvidos no reino de Deus, né? As pessoas não param para ouvir porque são ensinos informativos sem autoridade. Então, para que o ministério vá sendo reconhecido, esse ensino ele vai crescendo em autoridade, em influência, e as pessoas vão respeitando esse ensino e tendo prazer de ouvir isso, né? E depois, uma coisa muito importante é que os mestres são um modelo da prática dos seus ensinamentos. Então, o mestre, ele normalmente fala aquilo que ele vive. Por isso que essas questões de falar coisas muito mirabolantes, né, não tem longa duração no reino de Deus, né? Porque o que vai causar transformação é aquilo que eu falo com certeza, é aquilo que eu falo porque eu tenho experiência, aquilo que eu falo porque eu vivo, e ao mesmo tempo eu consigo comunicar isso de uma forma
de uma forma natural. Então, essas características precisam estar sempre, né, pulsando no coração do mestre. E uma que eu gosto muito, né, de trazer para a minha realidade é que o mestre não acha nada. Né? Ou ele fala porque estudou, ou ele não fala. Existem outras características em outros ministérios, né? Um ministério mais profético, às vezes não entende nada, né? O que percebeu no mundo do espírito e tem que falar, né? Ele não precisa entender para falar, ele vai falar e depois vai trazer um consenso da revelação do que ele percebeu de Deus. Mas o mestre não. Ele só fala, que nem aquele ditado do programa, eu só falo quando tenho certeza. Então, o mestre tem isso, né? Ele não fica tentando achar, né? Porque as pessoas vão ser influenciadas pelo seu ensino. Então, se eu falar uma coisa aqui para ti, que eu acho, e aqui a gente tem aqui quase 100 pessoas nos assistindo, que não vão mais nos assistir, vão ficar com esse achismo dentro deles, e mesmo que depois eu descubra que eu estava errado, as minhas palavras já foram ensinadas. Então, o mestre tem essa característica muito forte, esse cuidado, né, com as palavras e com o ensino muito forte. Ele traz muita base ao profético, né, que a gente está falando, o apostólico vai avançar mediante uma direção profética e o embasamento do mestre, né? Eu gosto dessa explicação. Então, o mestre vai trazer os porquês, vai trazer, né, os comos ali, vai ajudar a construir tudo isso. Exatamente assim, isso que a gente está vivendo, né, como rede, e está vivendo de uma forma saudável. Que aula magnífica, que aula tremenda. Então, imagine, pessoal, que vem pela frente na academia, você não pode perder. Então, já está acabando? Pois é, já foi 1h quase 1h20 já de live, tão rápido, né? Então, aí está o resumo, o Aleph fez o resumo do que o mestre Diego falou, né, as características do mestre, que está aqui. Então, querido mestre, vou te dar, então, aí alguns minutos aí para te fazer tuas considerações finais, né, queres, enfim, falar um pouquinho como tem sido a tua experiência como mestre, tu tem liberdade, né, tu sabe que estamos em casa aqui, né, algumas considerações finais, alguns conselhos, quem sabe tu quer dar, fica à vontade aí. Tá certo. Então, pessoal, eu queria comentar um pouquinho aí com vocês da minha trajetória, né? Desde criança, eu já não era normal. Vamos dizer assim, que eu sempre tive um interesse a mais, né? Por essas questões de estudo, por querer estar desfrutando, causando maturidade de propósito, né? Então, eu sempre tive, assim, um interesse muito grande por querer estudar, por querer saber, sempre fui uma pessoa muito curiosa, e mesmo antes de conhecer Jesus. Então, essas características vão acontecendo na vida da gente, mesmo que a gente ainda não saiba do destino de Deus para nós, depois, lá na frente, a gente percebe que Deus já estava fazendo algumas coisas, né? Daí eu lembro de Jesus, todo mundo estava na festa, né? Todo mundo queria lá estar no meio da música, estar no meio daquela celebração, e Jesus estava lá com 12 anos, junto com os mestres no templo, fazendo as suas perguntas. Então, dessa forma, se você tem algo dentro de ti, né, que te diz que você é um mestre em potencial, eu acho que você vai se identificar com essas questões que eu estou falando, né? Esse desejo de aprender, de ir atrás das coisas, de buscar em Deus, de ser apaixonado pela palavra de Deus, de querer aprender os detalhes da revelação da palavra de Deus, né? E aí, dentro disso, eu queria destacar alguns cuidados. A gente tem uma tendência, quando tem essa característica dada por Deus pela gente, a gente tem uma tendência de falhar nas questões de fé. A gente tem uma tendência de ficar um pouco cético, a gente tem uma tendência de ficar um pouco incrédulo, às vezes, na vida, né? A gente tem uma tendência de que se a gente não sabe explicar o que está acontecendo, então a gente tem mais dificuldade de acreditar que isso vem de Deus, e isso precisa ser trabalhado também, junto com esse estudo pela palavra, junto com essa paixão por querer estar, vamos falar um termo um pouquinho mais escrutinando, né, essas questões profundas da palavra de Deus, né? Juntamente com isso, nós precisamos abrir o nosso ser para receber de Deus também coisas que nós não sabemos explicar, coisas que só pela fé nós podemos desfrutar.
Então, eu acho que esse é o maior equilíbrio na vida de um mestre, na vida de alguém que tem um chamado para ensinar, na vida de alguém que é um estudioso da palavra de Deus e que se sente chamado por Deus para isso. Existe grande satisfação quando a gente consegue, né, equilibrar isso e desfrutar de momentos com Deus e viver também pela fé e acreditar em coisas que a gente não consegue explicar. Então, no chamado de mestre, na caminhada de mestre, eu creio que esse é um conceito muito relevante. Outra questão é que nós precisamos estar sempre alinhados, né, àquilo que Deus tem nos dado e às autoridades que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Sempre que nós vamos estudar profundamente, nós precisamos estar trazendo conselhos sobre a nossa vida, né, de quais são as formas gerais que nós conduzimos o nosso pensamento, a fim de que a nossa preparação para o ministério não venha a ser motivo nenhum de divisão, não venha a ser motivo nenhum de nós estarmos, vamos dizer assim, deixando o orgulho, a arrogância, né, por achar que descobriu alguma coisa, que sabe alguma coisa. Isso, na verdade, é um grande projeto das trevas de minar o coração dos mestres, né? Apóstolo Estevão, eu tenho visto, assim, muitos mestres em potencial que acabam desviados, que acabam desconectados da igreja, porque pegam algumas poucas ideias e querem fazer disso troféus, querem discutir, querem brigar, querem, vamos dizer assim, fazer com que o seu argumento esteja acima da vida em comunidade, acima das relações de paternidade, e acaba tendo um monte de mestres aí desgarrados do reino de Deus, usando, entre aspas, né, o dom que Deus lhe deu, para que poderia ser tão produtivo para o reino, para acabar também causando, assim, um ambiente muito crítico, um ambiente destrutivo no reino de Deus. Então, esse é uma forma que Satanás usa, né, para perverter esse dom de mestre. E aí, dentro disso, nós precisamos estar caminhando nessa completude dos 5 ministérios. Eu, como mestre, eu preciso de mais, de apóstolos comigo, de profetas comigo, de evangelistas comigo, de pastores comigo, que vão fazer ser saudáveis, né, essa minha atuação no reino de Deus, na minha igreja local, em todos os lugares aonde eu vou, né? Eu sou cercado de pessoas aqui em Viamão que têm ministérios bastante diferentes das minhas características, e isso é algo muito importante para que nós possamos entrar, assim, na plenitude daquilo que Deus tem para nós, né? Então, é muito importante, né, que o mestre carregue esse senso de equipe, esse senso de dependência de Deus e de humildade, porque senão a gente vai recair no conceito que Jesus condenou, né, dos rabis da época de Jesus, de se colocar num tom de superioridade, de achar que sabe mais do que outro, de achar que o conhecimento que tem o torna, de certa forma, maior ou diferente de alguém, né? Então, nós precisamos ter muita sabedoria para atrelar essa fome pelo aprendizado a algo que seja frutífero para o reino de Deus e para as nossas vidas, né? Sempre em discipulado, sempre desejando, como o apóstolo Paulo escreve, né? Eu recebi do Senhor aquilo que eu também lhes entreguei. Então, uma coisa que eu aprendi na vida, que eu quero deixar de conselho assim para terminar, é que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem responsabilidade de ensinar. Às vezes as pessoas têm uma cultura que o saber deve ser oculto para que eu possa crescer além dos demais, né? Então, se eu sei algo diferente, eu preciso reservar isso para mim, para que outros não saibam, então eu tenho poder. Por muito tempo foi assim, né? Quem tinha o conhecimento tinha poder. No reino de Deus não é assim. Nós temos que ter fome para aprender do mesmo tamanho da fome de ensinar. Então, nós não temos que ter medo de que as outras pessoas tenham acesso a tudo aquilo que Deus está nos dando, porque senão vai secar a fonte e nós vamos nos tornar aqueles chatos lá. Eu comentei anteriormente. Que legal. Tá certo? Certíssimo. Muito bom, muito rico, muito produtivo. Realmente foi uma live de mestre, né? Uma live de mestre nos ensinando. E que tremendo isso. Eu gosto sempre de pensar o que a Bíblia diz, né, mestre Diego, dentro disso que está falando, que é dando o que se recebe. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Eu sempre lembro do exemplo do Mar Morto, né? O Mar Morto, ele é abastecido pelo mesmo rio que o Mar da Galileia, né? Quando a gente foi lá em Israel, a gente pôde ver de perto, né, o Mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíades.
Redenções, né? Então, eles ambos são abastecidos pelo Rio Jordão. Sabemos que sai do Monte Hermon, abastece. Qual a diferença do Mar Morto para o Mar da Galileia? Que o Mar da Galileia tem vida. Nós comemos o peixe de Pedro lá. Chegou a comer o peixe de Pedro lá, mestre Diego? Eu não me lembro, acho que não. Eu acho que eu comi um X. Comi um X do lado, né? Então, o mestre Diego não quis comer o peixe de Pedro lá. Mas tinha peixe lá. Tinha peixe. Eu comi o peixe de Pedro. Comi o peixe de Pedro. Pelo preço, não valia tudo aquilo que eles diziam, né? Mas, era um peixe turístico, né? Desses mestres aí que Jesus condenou, viu? O preço era desses mestres aí. Bom, enfim, e o Mar da Galileia, ele tem muita vida, enquanto que o Mar Morto não tem vida, né? O Mar da Galileia, ele recebe água e ele doa água, enquanto o Mar Morto só recebe. Por que a gente está falando isso? Muitas pessoas só recebem e não dividem, né? Mas quanto mais você dá, mais você recebe. Eu também amo dar treinamento, há pouco estava dando treinamento, agora vou dar outro treinamento, estou passando fundamentos bíblicos, e amo dar o treinamento, porque quanto mais tu ensina, mais tu aprende, e mais fácil é de ensinar, né? Então, queridos, uma bênção aí, todo mundo que esteve com a gente, né? Que live. Muito obrigado. Né, um tempo preciosíssimo, de tanta riqueza, né? Olha, condensar todo esse conteúdo preciosíssimo, né? Com certeza daqui uns dias, daqui um tempo, depois do doutorado vem algum livro sobre este assunto aí, né, mestre? Quem sabe? Eu sei que durante o doutorado é bem difícil, né? Muita leitura, muita pesquisa, né? Mas depois, quem sabe, vem aí, em nome de Jesus, vai vir sim, com certeza, muitos livros. Eu creio que sim. Sérios, né? O apóstolo Ricardo, todos nós vamos escrever sobre esses assuntos, estamos escrevendo já, e falar sobre esses pertinentes. Sobre essa live, ela vai ficar disponível? Ela vai ficar disponível tanto aqui na fanpage e também amanhã já estou colocando na minha no meu canal, né? É tanta coisa que quero se confundir. No meu canal do YouTube. Então, legal. Né, você pode acompanhar lá, se inscrever, por favor. Escreva também aqui na fanpage, você que não é inscrito, que não curtiu, né, dá a tua curtida aqui na fanpage do Centro Apostólico. Então, vai ficar disponível aqui e vai ficar, a partir de amanhã, já está disponível também no YouTube. E você o pessoal que chegou depois pode pegar do início daí. O pessoal não pode perder. Muita coisa boa aqui, ver tudo isso, compartilha. Eu até te aconselho, se tu é pastor, líder, compartilha com teus discípulos, né? Passa para os teus discípulos isso. Foi uma aula magnífica, uma aula mestral, uma aula de muita qualidade, né? Então, precioso demais. Então, querido, você aí não compartilhou, te peço, compartilha, dá o teu joinha, teu coraçãozinho, e a gente vai já encerrar. E amanhã às 18 horas, viu, mestre Diego? Amanhã às 18 horas, a nossa colega, amiga, profeta Liana, vai estar falando um pouco de coaching ministerial, que é um assunto novo aí, né? Um assunto novo. Eu sei que tem quem é a favor, quem é contra e tal, mas amanhã nós vamos estar falando sobre isso. Ela tem se especializado nesse assunto e sabemos nesse momento difícil como é importante trabalhar as emoções. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre esse assunto com ela, tem se especializado aqui, então nós vamos estar falando com ela. Amém? Então, obrigado. Muito importante, né, esses conceitos de gerenciamento pessoal, né? Então, mesmo que você tinha alguma ideia errada, assista igual que você vai ser surpreendido pelo assunto. É porque o autoconhecimento hoje é fundamental, né? Por isso que o coach está em alta, porque o autoconhecimento é fundamental. Eu gosto de dizer muito, né, que hoje, quando as pessoas se conhecem, é muito melhor do que ter QI, QE, que é coeficiente emocional, né? Quando a gente se entende, a gente compreende, a gente consegue avançar.